Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô com uma convidada que tô feliz porque é uma batalhadora junto comigo de todos os dias, na sofrência. Luísa, muito bem-vinda a mais um podcast. Muito bom estar aqui. Eu acho que vai ser só o primeiro de alguns, apesar dela estar nervosa. Mas Luísa é residente de terapia intensiva, tá terminando agora, faltam quantos dias? Ai, 13? Poucos não, dias. 43. Poucos dias para ela se tornar intensivista. E faz amplamente ultrassom dentro da UTI. Então, por isso que a gente chamou ela para participar desse episódio, que a gente vai falar do uso do ultrassom na urgência e emergência, no paciente grave, dentro da UTI, enfim. O ultrassom já tá aí mais do que disseminado, a gente usa em todos os pacientes e acredito que o futuro seja usar cada vez mais. Então, a gente chamou ela aqui pra gente começar a conversar sobre ultrassom, até porque o nosso curso de imersão agora também tem uma estação de ultrassom. Cheio de novidade. Então, para quem quer aprender sobre o uso de ultrassom, fora vários outros procedimentos, o nosso curso de ultrassom agora está totalmente prático e com uma estação de ultrassom voltada para paciente grave. Então, muito legal. A gente vai deixar aqui o link, né, Luiz? O link para o curso de imersão. Mas qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente via Instagram, WhatsApp, carta, pode ir lá na UTI procurar a gente, enfim, de qualquer jeito que você quiser. Luísa, muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Muito bom estar você aqui. Vamos lá começar a falar? Vamos. Quais que são os princípios básicos do ultrassom? Por que usar ultrassom? Tá, assim, o ultrassom é uma técnica de imagem que gera ondas sonoras, e aí a gente tem os transdutores, cada transdutor tem uma aplicação específica, e esses transdutores emitem essas ondas sonoras, que em contato com os tecidos elas refletem de volta para o transdutor, e o dispositivo reconhece essas informações e gera uma imagem. Essa imagem ela é gerada em tempo real, e ela consegue nos ajudar ali de uma forma dinâmica a avaliar e reavaliar esse paciente. E aí a gente tem os transdutores que a gente mais utiliza, são o linear, o convexo e o setorial. O linear ele tem uma frequência maior e aí ele gera imagens mais superficiais com maior qualidade. E o setorial e o convexo são de menor frequência e aí eles geram imagens mais profundas. O setorial ele é mais adequado para a avaliação cardíaca, até pela facilidade de gerar essa imagem ali na parede torácica. Então, assim, a gente tem essa ferramenta, a gente tem umas dificuldades em relação a essa ferramenta, no sentido de curva de aprendizado, que eu acho que é o mais importante, né, Ju? Porque quando a gente começa, a gente tem muita dificuldade e a gente precisa fazer isso diariamente para você ir criando realmente recursos e um arsenal seu de imagens para você identificar as patologias, para você conseguir diferenciar algumas coisas que são muito semelhantes às vezes, né? O ultrassom tem uma limitação de, por exemplo, pacientes muito obesos, tecidos muito profundos é difícil de avaliar, pacientes que têm muita distensão abdominal, às vezes a interposição gasosa atrapalha muito a gente a avaliar, mas no geral a gente consegue tirar bastantes conclusões no paciente e de forma muito rápida e assertiva e tomar condutas que às vezes direcionam, você tá pensando uma coisa, você faz ultrassom e você muda totalmente ali o seu foco do tratamento, do pensamento do paciente. E você usa ele como seu exame físico? Como é que você Olha, usa? O ultrassom hoje em dia faz parte do exame físico, né? As pessoas vêm falando cada vez mais que o ultrassom é o novo estetoscópio do médico. Então, toda vez que o ultrassom está disponível, ele faz uma parte muito importante do meu exame físico. Então, a gente tem pacientes muito graves e, às vezes, muito limítrofes. Nem sempre o paciente tolera volume. A gente faz muita avaliação de fluido de tolerância nesses pacientes. Às vezes, eu tive recentemente 2 pacientes com raio-x com hemitórax velado e exame físico idêntico. E uma era telectasia, pulmão todo telectasiado, e a outra era um derrame pleural loculado, e era um empiema. Então, assim, você quando começa, não sabe exatamente o que você tem. Quando você traz o ultrassom para o seu exame físico, você ganha muitas informações, consegue traçar uma conduta muito mais assertiva, muito mais rápido para esses pacientes. E me parece muito... se você pensar assim na teoria mesmo, parece que é muito bom, né? Porque você tem o esteto, que você coloca lá o ouvido e você escuta sons, mas são extremamente inespecíficos. Então,
Uma crepitação no pulmão pode ser 1 milhão de coisas. Exame físico, você pode fazer lá sua palpação, sua percussão. Caramba, mas pô, você bota um probe, você vê, você tá olhando. Assim, cara, você tá vendo. Então, pra mim é muito óbvio que com toda certeza é uma ferramenta que tem um grande espaço e que vai ganhar cada vez mais espaço em todas as áreas. A gente fala do uso no paciente grave, que logicamente é a nossa área, a gente fala aqui tanto da urgência, emergência, UTI, mas a gente sabe que inclusive nas outras especialidades o ultrassom ele já vem ganhando muito espaço. Tem sido muito usado nos ambulatórios, ortopedista, neuro. Então, assim, ele tem sido mesmo amplamente utilizado porque a curva de aprendizado, principalmente em algumas aquisições de imagem, ela é rápida. Então, tem algumas questões que são mais complexas, tipo um pulso cardíaco, ele é mais difícil, mas algumas outras coisas, por exemplo, uma avaliação de bainha de nervo óptico. Você não precisa de tantos exames para você fazer uma curva de aprendizado aí satisfatória e conseguir agregar seu paciente, né? Então, assim, o ultrassom, quando eu tava na faculdade, aí a gente estudava, né? Tem o POCUS, avaliar beira-leito. Eu pensava que era outro mundo. Um especialista, um cara super especializado. E aí, quando eu entrei na residência, eu tive contato com ultrassom. E assim, a curva de aprendizado dói. Funcionar com ultrassom no começo é muito difícil. Tem que ter coordenação. Você não tá aprendendo a funcionar. Aí você tem que ter coordenação com a agulha, com a seringa, com o probe. E não colabar a veia. É muito difícil. Você quer jogar o ultrassom na parede. Mas depois, quando você aprende... Nossa, é muito simples. Você tá vendo. Você não tá pensando no vaso. Você tá vendo... 3 segundos você funciona. Você vê tudo, assim. Uma punção que você poderia... Porque tem variações anatômicas, né? Então, assim, você poderia demorar, você poderia fazer uma punção arterial acidental. Você é muito mais preciso nos seus procedimentos também. E nos diagnósticos, o ultrassom realmente mudou a minha prática médica totalmente. E no início, às vezes, a gente ainda gasta muito tempo procurando, né? Aí, enfim, formar a imagem é mais até difícil. Você conseguir ver uma imagem boa, aí você não sabe mexer na tela direita, aí você chama não sei quem, aí... Mas aí depois você vai fazendo tantas vezes, igual pulmão, caramba, é muito tranquilo você botar ali, você ver, tem linha A, não tem linha A, não tem linha B. E, cara, isso muda tanto na beira do leito e você gasta, sei lá, 30 segundos. Nossa, a gente ganha muito, porque assim, às vezes... E é uma avaliação... reprodutiva, é uma avaliação dinâmica, você avalia seu paciente agora, você tem uma cava fina colabando, pulmão seco, você faz volume. Você volta, reavalia, vê como é que tá. Então, assim, você consegue ter várias avaliações pontuais ao longo do dia e vai vendo a resposta do seu paciente ao tratamento. Às vezes o paciente não respondeu nada, e você consegue fazer uma avaliação não só de fluido tolerância, mas também de fluido responsividade. Você consegue avaliar débito cardíaco, beira-leito, né? A gente consegue medir o VTI, via de saída, fazer um cálculo de débito cardíaco, ver se esse paciente melhorou com a expansão que você fez. Então, assim, tem muitos fatores que a gente pode avaliar com o negócio tá ali na nossa mão. Sim. É muito acessível. E antes era, poxa, precisava no Swangans pra você ver o débito cardíaco. Hoje você consegue ter essa avaliação muito mais rápido. Limita, sim, com toda certeza, alguns pacientes que realmente têm janelas muito ruins. Então, pacientes em pós-operatório, com a barriga lá com a cicatriz enorme, cara, não tem como você ver uma veia cava ali, colocar um transdutor pra ver uma veia cava, abdômen cheio de ar, distendido. Às vezes a gente consegue avaliar ali pela janela hepática, mas nem sempre você vai ter uma avaliação tão fidedigna. Exatamente. Às vezes a gente fala muito do paciente obeso, mas o paciente muito caquético, você não consegue encaixar o transdutor entre as costelas, então você não consegue formar uma imagem boa. É bem difícil essa avaliação mesmo em alguns pacientes, mas na maioria deles ajuda muito. Sim. Às vezes tem um paciente com eco prévio, que tem uma fração de ejeção ótima, e esse paciente foi expandido no primeiro momento na sepse, confiando nesse eco, e aí você vê que esse paciente não está evoluindo bem, aumentando FiO2, parece estar congesto, mas aí você não entende muito bem. Você vai avaliar, aí ele tem uma miocardite séptica, ele tem uma disfunção aguda, uma hipocentesia difusa, uma fração de ejeção baixa, que aquilo é agudo, você não tinha essa informação. E aí você muda todo o seu olhar e o tratamento daquele paciente com uma nova avaliação ali que você teve. E aqui não é pra você fazer um eco de cardiologista, né? Nem vamos conseguir, nem é a intenção. Não é a nossa meta. Não é a meta. Mas você já viu tanto coração bom? E quando você vê um coração que tá batendo esquisito, você fala, esse coração não tá batendo bem. Mas é isso, assim, você vai passando o ultrassom várias vezes, você vai
vai entendendo. É igual o paciente mesmo. A gente vê tantos os pacientes que com o tempo a gente vai entendendo os padrões. E é exatamente isso. Você tem que conhecer o normal, a gente aprende isso na faculdade, né? Você tem que conhecer o normal, pra quando você vê o anormal, você vai saber que tá anormal. Às vezes você não sabe nem o que é. Parece que tá um coração meio atordoado, mas... E aí, o ultrassom hoje, ele ajuda muita gente, assim, a definir a etiologia de dispneia, a etiologia de choque, de forma muito rápida. Então, assim, você recebe um paciente, a gente tinha um paciente outro dia que tava com choque hemodinâmico, muito taquicárdico, parecia que tava seco, mas muito taquicárdico, entubado, com dose alta de droga vasoativa. Eu fui passar um pouco despretensioso só pra ver a cava. E aí eu vi um tamponamento cardíaco. E aí eu falei, é por isso que eu vi a cava túrgida, taquicárdico. Aí eu vi e que ele tinha um tamponamento cardíaco. Eu falei, pô, essa cava vai ficar túrgida mesmo. E assim, não significa que ele não precisa de volume, ele precisa de outras coisas também. Vamos precisar de uma pericardicentese. E como não é muito comum, não é o que você acha que você vai encontrar quando você sabe que é possível, mas você não acha que você vai encontrar. Então eu tomei um susto nesse dia. E é um diagnóstico que ele é extremamente importante e ele é muito fácil de você ver. Você bota o probe ali, ele grita na sua cara. Até quem não sabe, sabe. Luiz sabe também, né? Luiz? Até Luiz, se fizer um poucos aqui, vai saber. E derrame pleural também. Derrame cara, pleural. você consegue às vezes funcionar lá o derrame olhando. Menos risco de você fazer uma iatrogenia. E no seu dia a dia, como é que você utiliza? Você passa em todos os pacientes? Você seleciona alguns? Como que você utiliza? Nosso dia a dia é muito corrido, né? A gente tem muitas demandas e não dá pra passar em todos os pacientes. Eu não acho que necessariamente a gente precisa fazer todas as ferramentas que a gente tem em todos os pacientes, né? Então, assim, a gente tem um pós-operatório simples que veio só pra avaliação. É um paciente muito idoso, alto risco cardiovascular, vem só pra, no primeiro momento, uma avaliação ali. Eu não acho que você precisa no dia seguinte, uma previsão de alta, fazer um POCS nesse paciente. Você pode focar seus esforços nos pacientes que estão entrando, que estão mais graves, que precisam de diagnóstico, que precisam de manejo mais fino. Então, assim, eu não passo em todos os pacientes. Eu passo nos pacientes mais graves, nos que estão piorando, nos que a avaliação é muito limítrofe. Às vezes a gente está com a paciente lá que ela está muito inflamada, então os marcadores de inflamação dela são muito elevados e ela tem uma febre. A gente não sabe se é o acesso, se ela tá fazendo a pneumonia, o raio-x dela tem uma imagem, você passa o ultrassom. Aí é difícil, às vezes, avaliar se ela tá congesta ou se parece uma linha B, assim, de um artefato de uma consolidação subpleural. Então, assim, não é fácil avaliar todas as vezes. Às vezes as imagens são simples e fáceis. Mas às vezes não. E o ultrassom ajuda muito você olhar se o paciente tá congesto ou se é uma pneumonia. Isso faz muita diferença mesmo. Sim. Mas e aqui também não é ultrassom sozinho, né? O ultrassom sozinho não faz nada, ele não faz milagre, né? Se você pega um ultrassom fora de contexto clínico, você vai passar aperto. Você tem que pensar, você tem que ir pensando, você tem que pensar nas suas possibilidades e ver o que você vai encontrar. Né? Se você for só para ver imagem, você vai fazer furosemida numa pneumonia, eventualmente, que você pode não ter só um padrão de consolidação ali, mas pode ter uma consolidação subpleural gerando a linha B, que não é de congestão. E aí você vai ficar fazendo furosemia do paciente séptico, se você achar que toda linha B é congestão. Sim, exatamente. Né? E aí você acha assim, qual que é a principal indicação que você vê? Ou você acha que são várias principais indicações? Eu acho que o paciente grave que precisa de um manejo fino é uma indicação perfeita, assim, indicação de fluido tolerância e fluido responsividade, que é o que a gente faz muito. Hoje em dia não tem mais, né, vamos ver 30 ml por quilo de soro, de cara, a gente individualiza muito fluidoterapia nos pacientes e o ultrassom ajuda muito nesse processo. Os pacientes em choque, que eu acho que quando não é clara a etiologia do choque, ajuda muito também. E diferenciar, assim, no nosso contexto mesmo, esses pacientes que a gente ainda está caminhando para um diagnóstico mais preciso. Mas ele também, que a gente não vai falar aqui só de terapia intensiva, né? Vamos falar de emergência. Tem o FAST, né? As abordagens do paciente traumatizado, paciente instável. Você vai precisar avaliar onde que tem esse sangramento, se é que ele existe, se é pneumotórax, se é hemotórax, se tá sangrando ali, se é baço, fígado, se é um hematoma renal. Então, assim, tem muita coisa que você pode avaliar em muito pouco tempo e é determinante pro desfecho do paciente. Totalmente. Assim. Legal você falar do trauma, né? Porque às vezes esse paciente não tem tempo de ir na tomografia. Não tem estabilidade pra tomografia, né? E aí o ultrassom consegue mudar tudo. E aí esse paciente tem um trauma fechado
E aí você leva ele pra sala e faz uma lapa branca. E aí ele continua chocado. É porque ele tinha um hemopneumotórax ali que não foi percebido e poderia ter sido esclarecido com ultrassom. Sim. Então assim, se drenou o tórax, não precisava ter aberto a barriga. Sim. Por exemplo. E você falou de alguns casos aí já, né? Mas teve algum que você mais te marcou na sua vida, na sua carreira, que você realmente, assim, mudou completamente a sua conduta depois que você fez o ultrassom? Olha, eu acho que são vários casos, e aí é difícil a gente pontuar um aqui. Eu acho que me marcou muito um caso recente, não por ter mudado muito a conduta, mas por ter sido muito resolutivo o ultrassom. Uma paciente que era muito agitada, muito difícil a abordagem, e ela chega sem diagnóstico, com a história de uma suposta ITU, mas eu vi um raio-x com um hemitórax velado, paciente desconfortável, sem acesso, sem nada. Eu passei o ultrassom e eu já vi que era um derrame loculado, provavelmente era um epiema, tava muito ruim a imagem, e aí a gente conseguiu ser resolutivo para aquela paciente. Então, logo já veio avaliada a cirurgia torácica, ela já foi pro centro cirúrgico, fez uma videopleuroscopia. Então, assim, a gente conseguiu ser muito resolutivo no quadro dela, que, um derrame, tá bom, é um derrame, vamos chamar um parecer da cirurgia torácica, espera, aí essa paciente entra na insuficiência respiratória, é entubada. Então, às vezes, você consegue evitar uma intubação, por exemplo, se você identificou que é um derrame que tá gerando esse desconforto, resolve, o paciente não é entubado. Então, assim, você tem recursos ali, e essa paciente me marcou nesse sentido, assim. E algumas pacientes em relação a fluidoterapia me marcaram bastante. Quando eu tava começando a R2, que a gente começou a passar mais ultrassom nos pacientes, me marcou um dia que a gente tinha um paciente que a gente... os dois estavam em piora de função renal e oligúricos. E a gente foi passar ultrassom. E aí era o mesmo quadro, basicamente. Mas um tava congesto e a gente fez furosemida. O outro tava com disfunção cardíaca e a gente fez dobutamina. Então, assim, você poderia só hipotetizar. Eu vou fazer furo e vou ver. Agora eu vou fazer dobuta e vou ver. Agora, né? Quando eu vi a imagem dos dois, eu fiz o exame dos dois, poxa, esse aqui tá congesto, ele precisa de estímulo diurético. Esse aqui tá mal perfundido, né? O rim tá mal perfundido, tá sofrendo por uma disfunção cardíaca. Então, condutas diferentes em pacientes simultâneos ali, que foram definidas pelo ultrassom. Aí, ó. E o que você vê de erro mais comum ao se utilizar o ultrassom? Eu acho que o erro mais comum é desse momento nosso da curva de aprendizado, porque o ultrassom é sabido de amplo conhecimento que ele é operador dependente. Então, assim, às vezes o especialista em ultrassom deixa passar algumas questões no ultrassom ambulatorial, né? E aí tem muito isso, não quero que faça ultrassom com fulano, porque se fulano disser que não tem, é porque não tem. Então, assim, é operador dependente. Então, quando você está começando, você pode interpretar errado uma imagem, você pode não conseguir formar uma imagem muito adequada porque errou o probe, porque errou a profundidade da imagem, né? Não posicionou de forma adequada. Então, eu acho que a aquisição da imagem numa questão de técnica é um dos principais erros. E aí, quando você erra nisso, você tem muito risco de você gerar uma interpretação equivocada, um diagnóstico equivocado, e aí você tomar condutas não muito corretas, né? Então, assim, eu acho que a gente, entendendo que é uma curva de aprendizado, a gente tem que ter uma visão crítica, que a gente não é ultrassonografista, você não é ecocardiografista, você olha, interpreta, às vezes o que você viu não faz sentido com o quadro clínico do paciente, então acho que você tem que ter uma noção crítica da sua visão. Você acha que tem um pneumotórax, você passa ultrassom, não viu ali um lung point, não viu um sinal da estratosfera, não ficou claro pra você, não dá pra você falar não tem um pneumotórax, porque assim, não é tão fácil ver o pneumotórax, às vezes a gente não consegue ver, não é tão claro. E é uma curva de aprendizados, não é todo dia que você tem um pneumotórax para passar ultrassom, então você não é igual congestão, você não vai ter o mesmo olhar. Então você tem que entender que o exame é uma curva de aprendizado de vários tópicos. Você tem... eu sou muito boa de ver cava e ver congestão, mas eu não sou tão boa de fazer um POCUS cardíaco. Aí você tem que entender suas limitações e ser crítica nos seus achados. Treinar, assim, né? Treinar. E treinar todo dia. Eu não sou boa, vou tentar. Ficou ruim, eu vou tentar no próximo, vou tentar de novo. Vou chamar alguém pra me ajudar. Porque se você largar de mão, você não vai conseguir mesmo. É difícil, não é fácil. E, caramba, você tem ultrassom no seu serviço? Por que não? Você não tá fazendo nada, às vezes. Às vezes você tá à toa e você fala, poxa, eu vou fazer isso aqui. Você tem a possibilidade de treinar ali ao vivo com pacientes reais, com ultrassom. E o ultrassom, pior que ele seja, se você consegue ver com ultrassom fuleiro, no dia que você tiver um bom, aí que você vai voar mesmo. E assim, às vezes você não vai conhecer o equipamento do serviço, né? É muito interessante mesmo.
só tem o probo linear. Passa o probo linear. Você conseguir ver. O que você conseguir fazer já é lucro e com toda certeza vai te ajudar, não só na sua formação. Se você vê com probo linear, então você vai ver quando você tiver os outros, o setorial, Exatamente. Você vai ver muito melhor. Então, é muita desculpa também, né? É porque assim... demanda mais esforço, demanda mais tempo. Quando você pode... Mais ou menos, né? Não, mas assim, você pode simplesmente olhar e falar, o paciente tá hipotenso, taquicárdico, é jovem, eu vou fazer volume. Você pode só fazer. Provavelmente você vai acertar. Mas, você não vai ter uma avaliação fina e minuciosa e comparativa. Você não vai saber a hora de parar esse volume. Esse paciente pode continuar taquicárdico muito tempo e não precisar ficar fazendo soro eternamente. Ele pode não precisar de volume. Ele pode responder a volume, mas não precisar dele. Então, assim, outras coisas que a gente pode avaliar e isso demanda um tempo. Você tem que ir lá buscar ultrassom, você tem que voltar, tem que limpar o ultrassom depois. Às vezes dá uma preguicinha. Mas eu sei a diferença que faz no cuidado. Então, acaba que a gente... acaba abrindo mão dessa zona de conforto para poder entregar uma melhor assistência. O que você acha do ultrassom portátil? Você tem? Não tenho. Sou doida pra ter. Me desencorajaram já em algum momento. Tenho colegas que têm. Usam tem muito. Amigos que tem, né? Tenho amigos que têm e usam muito. Queria muito ter, porque isso diminui um pouco esse viés da preguiça de ir lá buscar, de ter que limpar depois, um equipamento grande. Mas vi que tem muitos que geram boas imagens. Acho que é um facilitador. Eu acho que é um caminho. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter mais ultrassom portátil. Eu, sinceramente, tenho muita vontade de ter, mesmo pessoas querendo me dissuadir. Porque a gente fica ali, literalmente, como um estetoscópio. Você taca ele na bolsa, você pega, você passa em qualquer um. E você vai ter muito mais diagnósticos. Então, eu acho o ultrassom portátil super legal a ideia. Tenho muita vontade de ter. Acho que gera uma curva de aprendizado ainda maior. Que você passa toda hora em todo mundo e vai fazendo, fica muito mais acessível. Um entrave ainda importante é o valor, né? Tem um valor alto. É caro. A gente entende que não é fácil comprar. Não é igual um estetoscópio. Não é igual um esteto, apesar de ter alguns estetos também que são caros. Mas não é tão caro quanto um ultrassom, com toda certeza, não. Mas realmente eu acho que talvez vai baratear. Assim, talvez as pessoas comprando mais e... Tomara. Galera, comprem bastante ultrassom. Pra ver se esse preço cai. Pra ver se a gente aumenta essa demanda e o preço cai. Que vem a oferta mais alta aí, gente. Uma concorrência maior. Pra diminuir esse preço. Tô querendo muito. E o meu Instagram direto aparece lá. As publicações. Nossa, tenho muita vontade de ter um ultrassom portátil, porque eu acho que ia alavancar assim, essa curva de aprendizado mesmo. Sem conflitos de interesse, né? Inclusive, se alguma empresa de ultrassom quiser que eu tenha conflitos de interesse, pode me procurar. Eu super faço, tá? Propaganda, posto no Instagram, tudo que precisar. Mandou o aparelho pra mim, eu faço unboxing, tudo certo. Sem problemas. Bom, sobre punção, a gente começou a falar, mas falando sobre punção, porque eu acho que é uma parte do ultrassom que, assim... Eu acho que só tem espaço pra funcionar sem ultrassom se você não tiver ultrassom. E até quem não faz POCOS usa ultrassom pra funcionar. Quem não tá às vezes nem tentou fazer, né? Mas quem não faz uma avaliação sistemática ali do paciente grave com ultrassom, funciona com ultrassom. Sim. Então é uma parte mais acessível. Sim. Acho que a maior dificuldade da punção exatamente é realmente a coordenação motora do início ali. Mas depois, quem faz... Não abre mão. Não abre mão do ultrassom. É difícil funcionar sem. Se você tá num serviço que você tem ultrassom disponível com probo linear, não há justificativa para você fazer uma punção sem ultrassom. Você expor extremamente ao risco o paciente. Funciona muito bem. Beleza, não tem problema. É só um mecanismo a mais de você se proteger. Eu lembro que uma vez eu tava no R1 e eu aprendi a funcionar na residência, né, gente? Eu aprendi a funcionar no R1. E aí eu tava no R1 e tava rodando na nefra, eu lembro, e a nefra falou assim, vamos ali funcionar a paciente? Eu quero que você funcione ela. Peguei o ultrassom e os residentes da cirurgia não conseguiram, sei lá quem não conseguiu, e aí você vai fazer. Eu ri, falei... Os meninos que puncionam o dia inteiro não conseguiram, eu vou puncionar esse paciente. E aí, era uma punção difícil porque ela tinha uma variação anatômica. Eles não usaram ultrassom. Pra mim foi fácil, porque eu roubei, né? Eu vi o vaso. Então, eu fui, puncionei e brinquei com o residente da cirurgia. Eu falei, cara, isso aqui ficou feio pra você, porque eu nem sei puncionar e eu puncionei uma paciente que você não conseguiu. Mas não foi porque eu era melhor do que ele. Claramente, ele sabia muito mais a técnica do que eu. Mas eu tava vendo o vaso fora da posição anatômica correta. E aí, eu fiz a punção
sem nenhuma dificuldade. E aí era uma evolução dele dizendo que não dava e a minha dizendo que dava. Maravilhosa. Única Maravilhosa. tentativa. Aí eu falei com ele, Sem falei, intercorrências. poxa, essa aqui você passou no crédito, hein? E cara, te ganha um tempo muito grande, né? Porque só quem tentou funcionar e não conseguiu, sabe? Nossa, eu começava a suar, dava uma sudorese. E você tentava, não ia. Aí você troca jugular e não vai. Aí você vai pra subclasse. Nossa senhora, vai dando um desespero. E não é só a variação anatômica de posicionamento. É o trombo, paciente que tem trombo do vaso. Então, você fica ali, você funciona o fio guia não progride. Aí você acha que você saiu... Aí você fica ali remoendo um negócio que não vai rolar. Então, assim, esses dias eu fui funcionar a paciente. Eu costumo fazer isso, assim, rotineiramente. O estudo dos vasos, né? Eu olho o lado que tá melhor, a jugular que tá maior. E dependendo do que você quer, tanto faz. E aí, eu lembro que eu passei... Eu já tava assim, eu falei, não, gente, eu vou funcionar a jugular esquerda aqui, só vou dar uma olhadinha. Quando eu passei, tinha um trombo na minha cara. Eu falei... Que bom que eu olhei, senão eu ia perder tempo. Você sabe que eu caí nesse erro recentemente, né? Eu te contei, eu tava na UTI lá, e aí o paciente, ele tinha um Shile na esquerda. E aí, o Shile parou de funcionar, eu tinha que funcionar de novo, né? Nem olhei, olha só que erro de iniciante, começou a dar plantão ontem, né? Ontem. Preparei tudo, entrei, na hora que eu botei o ultrassom, nem tinha furado ele não, botei o ultrassom, um trombão lá. Toda paramentada. Toda paramentada, os campos tudo pronto. Pois é. Tive que trocar de posição. Então assim, quase que aconteceu comigo. E aí... Eu precisei trocar de sítio e aí foi de primeira que você passa. Sim. Não, aqui tá liso, você vai passar. E às vezes é um trombo mais baixo, que você não vai ter como ver. Mas, poxa, você já tem muitas informações no primeiro momento ali. Sim. Às vezes o trombo é muito fácil de ver e você já não perde tempo. Sim. Não, é um ganho de tempo que é absurdo, assim. Não tem... E eu acho que os próprios gestores vão começar a ver. Porque, cara, um pneumotórax, uma intercorrência, um sangramento... Um monte de furada, e aí troca o catéter. A experiência do paciente é horrível. Nossa, assim, eu acho que os próprios gestores vão começar a ver que realmente é um investimento. É economia você ter um ultrassom. Esses ultrassons que a gente tem, eles são caros, né? Sim. Os da UTI mesmo. Muito mais caro do que esse portátil. Então, o hospital, pra comprar, realmente eles têm que estar dispostos. Mas quando você vê a quantidade de complicações que é muito menor, cara... Não, eu não peço um raio-x pra ver se o paciente fez pneumotórax quando você funciona com ultrassom. Eu peço pra ver onde tá o catéter. Se o catéter tá na posição que eu quero, se tá bonitinho, se tá tudo certo. Porque assim, eu sei que não fez o pneumotórax. Eu posicionei aqui, entrei meio centímetro da agulha, entrei 1 centímetro, não tem pneumotórax ali. Assim, o Gabriel acabou de atrapalhar o nosso podcast, mas ele quer participar. A pessoa, quando ela é ousada, ela fala que o chefe atrapalhou. Ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Eu posso falar aqui, ô Luiz. Falando da Ju. Você já falou que você atrapalhou mesmo? Fazer uma pergunta pra Luísa aqui. Luísa, eu sei que vai ser uma pergunta difícil pra responder. Quando a gente corta, né, Luiz? Você falou. Não, você tá gravando aí, Luiz? Tá gravando? Tá. Luísa, pra quem não sabe, ela é residente inicialmente do GD Álvares. Entendi. Mas a pergunta é, qual foi... Que era residente, já tá formando agora. Qual foi o melhor preceptor da sua residência? Aí agora eu vou sair e deixa aí vocês ouvindo aí a resposta dela. Depois falem comigo lá no YouTube. Então, gente, é isso, né? Foi ótimo esse podcast. Ele veio só pra causar, só pra causar, né? Pra que ele fez isso? Nossa, a gente, aproveitando, né, cara, a gente teve muitas oportunidades excelentes. A gente tem os coordenadores, né? As rotinas tem muita bagagem. A gente acaba aprendendo com todo mundo mesmo, muito. Quem quiser fazer residência aqui... Venha que tá quente. Não, é de verdade, né? É quentinho mesmo, assim. Não, pode vir que é... Não é igual a residência de cirurgia. Igual aquela que eu já contei aqui. O que a gente tava falando? A gente tava falando de punção. Isso. E aí, assim, além de usar, né, pra gente ver sítio, ver trombo, variações anatômicas, a gente, assim, a punção guiada por ultrassom realmente
realmente guiada é aquela que você vê a agulha o tempo todo, Sim. né? Então, isso também é uma curva de aprendizado. Às vezes você só vê o vaso, e aí você vai passando até o momento que você consegue ver a agulha o tempo todo, e aí você vê todas as estruturas que ela passa. Então, assim, é uma punção muito mais segura. Tem sítios que tem uma dificuldade maior de você puncionar guiado. Então, assim, a femoral guiada é tranquilo, inclusive não guiado também é o mais fácil de fazer. A jugular, que tem mais variações, guiada, bem tranquilo de fazer. Às vezes tem paciente com discrasia sanguínea, né? A gente tem muito paciente oncológico com plaqueta muito baixa, às vezes paciente com INR muito alterado. E aí, quando você vai puncionar guiado, você nem tem muito medo. Você vê que a tá superficial, tá grande, você sabe que vai ser punção lisa. Às vezes o paciente nem sangra com altíssimo potencial de sangrar. E isso é muito interessante. Mas alguns sítios, assim, tipo a subclávia, que é um sítio muito temido, pouco acessado e um sítio excelente, né? Um sítio menos colabável, de menor risco de infecção, um sítio excelente, mas tem muito risco de pneumotórax. E aí, é possível fazer a subclávia guiada, mas é uma curva de aprendizado mais importante. Não é porque você punciona femoral e jugular guiado que você vai puncionar a subclávia guiada. Não é assim, porque é uma outra forma de interpretar e de fazer, e o risco de... Eu, uma vez, fui tentar puncionar a subclávia guiada, e a sensação que eu tinha era que eu ia fazer um pneumotórax guiado. Eu falei, gente, mas do jeito que eu tô indo... Ao vivo! Com certeza vai dar errado. E aí eu parei de fazer guiado e fiz às cegas, porque naquele momento, naquele contexto, a minha técnica às cegas era melhor do que guiado. Eu vi que ia dar errado. E aí eu interrompi e falei, não vou conseguir fazer guiado, eu vou fazer o que eu sei. E eu vou né, tentando trabalhar mais. Desenvolver depois. Porque é isso, assim, é mais difícil, é um território de bem menos mobilidade ali, você não tem muita margem. Então, é possível, com certeza ainda mais seguro do que você fazer uma punção numa técnica super correta, porque até o mais experiente vai fazer um pneumotórax numa subclávia. Eu não fiz ainda, devo ter puncionado pouco, porque é isso que dizem, né? Só não fez pneumotórax ainda quem puncionou pouco. Porque uma hora vai acontecer. E aí, a punção de subclávia guiada, ela realmente vai, com uma boa técnica, diminuir risco, com certeza. Legal. E para quem trabalha em urgência e emergência e ainda não sabe usar ultrassom, qual que é a sua recomendação? Comece ontem. Porque Dá assim, tempo? Não tem mais espaço para você não saber ter contato com ultrassom. Não existe mais espaço para você não saber como faz uma punção com ultrassom. Então, assim, se você trabalha em emergência, se você trabalha em UTI, se você tem acesso ao equipamento, você é obrigado a saber. Se você submete o paciente a um evento adverso, uma iatrogenia, que é inerente do procedimento, mas se você tinha ultrassons, seria evitável. Se você tivesse usado e você não usou, cabe questionamento de conduta, cabe processo, cabe... Então, assim, poxa, você tinha equipamento e não usou porque você não quis, porque você não se capacitou. Então, beleza, você não sabe hoje, mas você não sabe daqui a 6 meses, daqui a um ano, não justifica, não tem. E é algo que você pode ler na teoria, mas se você não fizer, é prático, você tem que fazer. Você tem que olhar, tem que pegar, tem que fazer. É prática mesmo, não tem jeito. Por mais que você estude lá, pega o livro, vai ler. Existem alguns livros. O livro da MIB é muito bom, né? Até recomendo, assim, sem zero conflito de interesse, mas é um bom livro. Mas, cara, é prática. Não tem jeito. Não tem jeito. É difícil no começo, porque é isso. Você é destro, você vai ficar... Você precisa manter o probe parado, você não pode fazer pressão para você não colabar a veia. Então, várias informações ao mesmo tempo, no paciente virando o pescoço, no paciente falando, ai, vai doer, ai. Então, assim, às vezes o paciente não tá cooperando com você, então são vários fatores. Não é simples. Mas quando você pega o jeito, nossa, facilita muito, a mão na roda. Sim. Você não perde tempo. O seu tempo... Hoje eu falo que eu não gosto de funcionar porque é 1 hora de procedimento. Você fica meia hora pra arrumar, pra limpar, pra abrir tudo, pra isso aqui e tal. E você limpa, bota, você funciona em 3 segundos. Acaba o acesso e fica. Aí bota, faz curativa, não sei o quê. Meia hora antes, meia hora depois, 3 segundos pra funcionar a veia. E você fala, nossa, eu posso só funcionar a veia e fazer outra coisa? Essa é a vontade que dá. Então, assim, o ultrassom veio pra isso. Pra você não ficar 1 hora funcionando o acesso. Você viu, tá ali, você entrou. Não tem mistério. Mas é uma curva de aprendizado. Legal. E eu falo de novo nosso curso de imersão. A gente vai ter agora a estação prática de ultrassom, punção com ultrassom. O Otávio faz excelente a estação do nosso menino Otávio com o uso de ultrassom. Então, assim, realmente não existe porquê.
Não tem desculpa. E os serviços, acho que a maioria dos serviços já estão com ultrassom. E Os nossos a gente tem. Que fazem pneumotórax tendo ultrassom lá dentro. Assim, isso pra mim é inadmissível. Pneumotórax recorrente, né? Um outro vai acontecer. Então é inadmissível. Mas, com certeza. Lu, muito obrigada. Quer deixar Foi algum ótimo. recado aí? Não, galera, assim, capacitem, né? Acho que ninguém sabe tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, mas você tem que ver o que você não sabe, o que faltou naquele atendimento e tentar não fazer com que aquilo falte novamente. Tá tudo bem não saber, mas se você não sabe hoje, não sabe amanhã, não sabe mês que vem, e você recorrentemente não sabe, mostra que você não tá preocupado, na verdade. Então, assim, identificou uma falha, identificou que você não sabe, faça uma visão crítica daquele seu atendimento. Poxa, eu podia ter feito diferente, eu tô precisando aprender mais isso aqui. E estuda, se capacite, faça os cursos. Curso tem demais. Então, assim, não tem mais desculpa pra não prestar uma boa assistência hoje em dia. Legal. Né? Lu, obrigada. Luiz, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada, galera. Obrigada, Ju, pelo convite. Tava nervosa, mas foi. Saiu. Nem parecia. Ela perguntou se podia cortar alguma coisa. Eu perguntei se podia desmarcar. Será que vai cortar o Gabriel? Eu perguntei se podia desmarcar. Na verdade, cortar foi o segundo recurso, a segunda tentativa. Deu tudo certo. Muito obrigada, Lu. Ai, a gente vai se obrigada, encontrar gente. mais com toda certeza aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.